O que é notícia desta segunda-feira? Vacinação de pessoas entre 60 e 64 anos é adiada em Manaus. Amazonas confirma mais 22 mortes por Covid e 493 novos casos. Brasil ultrapassa 265 mil mortes. Média móvel sobe 42% nos últimos 14 dias. Governadores querem pacto nacional para frear a pandemia. Nova cédula de 1 milhão de bolívares venezuelanos vale menos que $1. Explosões deixam ao menos 15 mortos e 500 feridos na Guiné Equatorial. Investigação da polícia conclui que foi o ex-gestor quem furtou equipamentos de escola no Cacau Pereira. Briga por causa de uma bananeira acaba em morte no Santa Etelvina. Venezuelano executado com 14 tiros por casal em motocicleta no bairro Planalto. Homem é perseguido e executado com 10 tiros no Morro da Liberdade. Mulher mata marido com tiro na cabeça durante discussão no Monte das Oliveiras. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h51 em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Olhona, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Rádio Camaleão FM em Axinim, Distrito de Borba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Nova em Urucurituba. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5h52 em Manaus. Previsão do tempo. Hoje será mais quente que ontem, 30 graus na máxima. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 90% de umidade no ar. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 25 milímetros. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É segunda-feira, 8 de março. Chegamos aos 298 dias do ano. Faltam 67 para terminar 2021. Dia de São João de Deus. Comemoramos também o Dia Internacional da Cor e o Dia Internacional da Mulher. Esta é a edição 85.097 do Jornal da Manhã. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1500. Pedro Álvares Cabral inicia a viagem do descobrimento. 1857. Greve das tecelãs de Cotton, Nova York, pela jornada de 10 horas, provoca incêndio que mata 129 pessoas, a maioria mulheres, dando origem ao Dia Internacional da Mulher. 1910, baronesa francesa de La Roche é a primeira mulher a ter brevet de aviadora. 1917, morre Ferdinand von Zeppelin, inventor do dirigível. 1949, Davi Ben-Gurion promulga a primeira Constituição de Israel. 1978, Príncipe Charles da Inglaterra visita o Brasil. 5h53. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. Após denúncia a respeito da festa clandestina em uma chácara na BR-174, 5 pessoas foram detidas e vários materiais ilícitos foram apreendidos no fim da tarde de ontem. Festança aconteceu no Ramão do Areal. Outras festas clandestinas foram estouradas nos bairros do Alvorada, Chapada e Novo Aleixo. A ação aconteceu após denúncia feita para o 181, o canal de denúncias da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Segundo o coronel Luiz Mar Bonatis, a equipe conseguiu prender 100 pessoas, porém muitas delas fugiram para a mata. Havia muitas drogas, armas, além de um DJ italiano que teria recebido um cachê de 15 mil para realizar a festa, afirmou Bonatti. Foram apreendidos R$4.000 em espécie, 3 pedras de oxi, 39 comprimidos de drogas sintéticas, 67 trouxinhas de oxi, 15 trouxinhas de cocaína, 140 trouxinhas de pasta base de cocaína, 15 cigarros de maconha e mais 2 poções. Uma festa do arromba.
E durante a fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito, realizada na madrugada de ontem, os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito impediram também um encontro de motociclistas conhecido como Rolezinho, na zona norte da cidade. E também fecharam 2 locais com festas clandestinas nas zonas centro, sul e oeste. Durante a ação, 11 pessoas foram detidas. 5h55 em Manaus. Eduardo, ontem também muita agitação no Miriti. E as pessoas ontem, com muita irresponsabilidade, foram para o Miriti mais uma vez. Superlotaram aquele balneário que fica na M70, próximo ao município de Manacapuru. Não tem fiscalização naquela área? Era para ter, né? O Ministério do Meio Ambiente publicou portaria que declara previamente estado de emergência ambiental em diversas regiões do país em diferentes épocas do ano. A medida, que na prática institui uma espécie de calendário das emergências ambientais, já foi adotada em anos anteriores, levando em consideração as situações de alto risco que se repetem anualmente, bem como as ações preventivas previstas nos sucessivos planos nacional anual de proteção ambiental. De abril a novembro de 2021, fica decretado o estado de emergência ambiental em todo o Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins, além das mesorregiões Sudoeste Amazonense e Sul do Amazonas. O estado do Amazonas observou um crescimento na notificação de crime de violência doméstica contra mulheres no ano passado, com uma alta de 34%. Foram registradas 25.132 ocorrências, 6.000 casos a mais que em 2019. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Um crescimento generalizado no Brasil, e isso se explica pela pandemia, afirmou a delegada Débora Mafra, responsável pela delegacia especializada em crimes contra a mulher. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz Seis Irmãos, do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Capiana. Beruri Josivã, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história, em São José do Amatarí. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Voz Açaí de Codajás, no Porto da Feira. Big Bom Iranduba e Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. 5h58 em Manaus, que tem tempo instável e a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h em Manaus. Em todas as empresas, os funcionários têm direito a férias, pode ter direito a uma licença. O Alberto Peregrini estava licenciado por 3 dias e vai voltar daqui a pouco no noticiário policial. E as pessoas fazem injunções aí incabidas através das redes sociais. Nesta segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa apresenta uma programação especial nas plataformas digitais com histórias de mulheres de diferentes segmentos e os desafios vividos na arte. No Papo Cultural, a cantora Lucilene Castro e a artista visual Adna Abreu trazem o tema Protagonismo Feminino nas Artes, com experiências como a luta delas pelo protagonismo nas áreas em que atuam e momentos em que passaram por preconceitos relacionados ao gênero. O terceiro episódio do podcast da Cultura vai ao ar no Spotify e Apple Podcast. A cantora Celestina Maria, que está participando do The Voice Brasil, e a atriz Ednelza Sado também estão confirmadas na programação para falar sobre as dificuldades do início da carreira e suas trajetórias artísticas. O município de Manacapuru se tornou um reduto de obras municipais inacabadas. Uma simples reestruturação do terminal pesqueiro, iniciada ainda na primeira gestão do atual prefeito do município, Beto D'Angelo, do Republicanos, reeleito em 2020,
teve a inauguração adiada pela 8ª vez consecutiva. Avaliada em R$316 mil, a reforma do terminal está paralisada e não há perspectiva de quando será concluída. O Jornal da Manhã vai ouvir o prefeito sobre essa denúncia. O navio Patrulha Fluvial Napaflu Raposo Tavares, subordinado ao comando da flotilha do Amazonas, resgatou no último dia 6 9 pessoas que se encontravam à deriva após o naufrágio de uma embarcação nas proximidades do Rio Solimões, no município de Quari. O acidente ocorreu em virtude do mau tempo durante a navegação. Os tripulantes foram encontrados a 5 milhas náuticas da referida cidade, equivalente a 10 quilômetros, flutuando sobre partes da embarcação naufragada. Imediatamente os militares iniciaram as buscas, sendo um dos sobreviventes reanimado no momento do resgate. Os primeiros socorros foram realizados a bordo do navio por uma equipe médica e os resgatados conduzidos em segurança à cidade, onde receberam atendimento no hospital local. O navio da Marinha estava retornando de uma operação logística em apoio ao combate à Covid-19, na qual foi entregue uma usina de produção de oxigênio líquido na cidade de Santo Antônio do Içá. A Defesa Civil do Amazonas prossegue com a instalação das estações de tratamento de água para atender as famílias afetadas pela cheia dos municípios de Envira, na Calha do Juruá, e em Boca do Acre, na Calha do Purus. A ação faz parte do plano de contingência das ações de apoio e socorro às famílias do interior, que tem como objetivo assegurar as necessidades dos municípios mais atingidos pela enchente. Nesse trabalho, cerca de 1.150 famílias devem ser alcançadas com o fornecimento de água potável. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou um total de 609 profissionais da educação aprovados pelo processo seletivo simplificado 2019, o PSS 2019. Este número, 253 atuarão na capital e 356 no interior. O período de atendimento aos aprovados no PSS para atuação em Manaus será de 9 a 11 de março, enquanto que os convocados para trabalhar no interior deverão apresentar seus documentos de 10 a 12 de março. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas abrirá nesta segunda-feira inscrições para cursos de qualificação profissional em Manaus. Ao todo serão 6.120 vagas distribuídas entre 42 cursos diversos. O processo de inscrição será aí exclusivamente online, de 8 às 17 horas ou antes desse horário, caso todas as vagas oferecidas tenham sido preenchidas. Os interessados em conseguir uma vaga nas inscrições da próxima semana deverão acessar o edital no endereço www.cursosetam.am.gov.br www.cursos.setam.am.gov.br e conferir antecipadamente a lista completa dos cursos, vagas e pré-requisitos exigidos. Lembrando que as inscrições começam nesta segunda-feira. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade a lei de autoria do deputado Cabo Maciel, que dispõe sobre segurança da mulher no âmbito do Estado e que deve ser exaltada neste Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, dia 8 de março. Segundo o parlamentar, o objetivo da lei é garantir a integridade física, moral e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica, bem como auxiliar as instituições públicas na efetividade das medidas protetivas na garantia da vida. Entre as conquistas, o parlamentar liberal destacou que as empresas de transporte coletivo ficam obrigadas a fixar cartazes no interior dos transportes coletivos, indicando ser direito das mulheres usuárias de transporte escolher a parada mais segura para embarque e desembarque, independente das paradas convencionais utilizadas pelos transportes coletivos em Manaus. 6:07. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, a CEINFRA, realizará uma audiência pública virtual para apresentar e debater o projeto da reforma e modernização da rodovia M10. O evento acontecerá no próximo dia 12, sexta-feira, a partir das 10 horas. Os interessados em participar diretamente dessa audiência pública virtual deverão acessar o formulário de inscrição que está disponível neste site da CEINFRA. www.ceinfra.am.gov.br. A vacinação de pessoas entre 60 e 64 anos não irá começar nesta segunda-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria
Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, neste domingo nas redes sociais. Segundo a pasta, ainda não existem vacinas o suficiente em Manaus para iniciar essa nova etapa. Segundo a nota, Manaus recebeu até o momento vacinas suficientes para apenas 35,7% desta faixa etária de 60 a 64 anos. E a vacinação será iniciada tão logo concluída a definição dos critérios de prioridade. Assim, a campanha de imunização contra a Covid-19 segue nesta segunda-feira sem alteração, ou seja, com atendimento dos idosos de 65 a 69 anos, o grupo prioritário dessa etapa atual. O Amazonas confirmou neste domingo mais 22 mortes por Covid e 493 novos casos. Dos novos óbitos, 17 ocorreram nas últimas 24 horas e 5 foram confirmados após investigação. O estado chegou ao total de 324.103 casos confirmados e 11.262 mortes por Covid desde o começo da pandemia. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. A média de enterros diários em Manaus teve uma queda de 67,1% nas últimas 7 semanas. No pico da segunda onda da Covid, Manaus registrou média de 181 enterros diários. Nesta primeira semana de março, esse número caiu para 59. 6:09 em Manaus. A seguir, investigação da polícia conclui que foi o ex-gestor quem furtou equipamentos de escola no Cacau Pereira. Briga por causa de uma bananeira acaba em morte no Santa Etelvina. Venezuelano é executado com 14 tiros por casal em motocicleta no bairro do Planalto. Homem é perseguido e executado com 10 tiros no Morro da Liberdade. E mulher matou o marido com tiro na cabeça durante discussão lá no Monte das Oliveiras. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial. É mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. 6:12 em Manaus. Polícia. Investigação da polícia conclui que foi o ex-gestor quem furtou equipamentos de escola no Cacau Pereira. J. tem os detalhes. Investigadores do Posto Integrado de Policiamento de Cacau Pereira, ao comando do delegado Orlando Amaral, concluíram que não houve arrombamento e nem furto na Escola Municipal Irmã Bruna Coderne na noite de 9 de fevereiro passado, quando teriam sido levados 3 aparelhos de ar-condicionado, 2 computadores, entre outros equipamentos. As investigações concluíram que esses equipamentos sumiram da Escola Irmã Bruna ao longo da administração do ex-gestor Isaías Souza Tolentino, que está em lugar incerto e não sabido e já teve a sua prisão preventiva pedida pela autoridade policial. Segundo o delegado Orlando Amaral, o ex-gestor Isaías Tolentino, mesmo depois de exonerado em 1º de janeiro deste ano, retirou um ar-condicionado completo da Escola Irmã Bruna e não se sabe para onde ele o levou. Em uma diligência policial feita no dia 16 de fevereiro, na casa onde morava o ex-gestor da Escola Irmã Bruna, na Rua 4, número 12, bairro Nova Veneza, em Cacau Pereira, os investigadores constataram que Isaías Tolentino havia se mudado no dia anterior para endereço desconhecido. Na mesma residência foram apreendidos 2 estabilizadores de energia, um notebook, um suporte de notebook e uma impressora, todos pertencentes à escola. O delegado Orlando Amaral também relatou que foi o próprio ex-gestor quem fez a relação dos equipamentos supostamente furtados e que a atual gestora, nomeada no dia 9 de fevereiro, mesma data do suposto furto, nem sabia quais itens haviam sido levados e nem em que data, pois não recebeu essas informações do antecessor. Em 2019, segundo a autoridade policial, Isaías Tolentino chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, comunicando o furto de 3 aparelhos de ar-condicionado com autoria desconhecida. Em mensagem de áudio encaminhada à nossa
nossa reportagem, o delegado Orlando Amaral deu outros detalhes a respeito do inquérito e do acusado. O inquérito policial traz provas concretas e robustas da ocorrência de crime de peculato praticado pelo ex-gestor, tanto que alguns objetos da carga da escola foram apreendidos na casa onde ele morava. O ex-gestor, inclusive, já foi preso e responde por crimes de furto na delegacia de Presidente Figueiredo, no ano de 2012. O processo lá em Figueiredo foi suspenso porque o ex-gestor não foi localizado, fato que se repete agora por ocasião desse caso da escola do Cacau Pireira, motivo pelo qual nós estamos representando pela sua prisão preventiva junto à Justiça de Iranduba. Paulo Guerra. 6h15 em Manaus. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Peregrini, muita gente perguntando aqui, Peregrini falou mal do Vasco, Peregrini está suspenso, Peregrini foi embora, foi dispensado e Peregrini estava simplesmente licenciado para fazer uma visita à sua mamãe. Tudo bem, né, Peregrini? Tudo bem, Paulo Guerra, tudo tranquilo, né, Paulo? Tudo tranquilo, graças a Deus, foi uma viagem bacana, revi mamãe, revi papai, e estamos de volta aí, Paulo, de bateria renovada e pronto aí para mais um dia de trabalho. Como uma bênção, Peregrini. Ah, sim, tem que tomar bênção de mamãe, né? E ela deve estar ouvindo nesse momento. Bênção mamãe, e tudo tranquilo por aqui. Peregrini, tivemos aí um final de semana muito violento. Mais alguma morte durante essa madrugada, Peregrini? Não, Paulo, nenhuma novidade, a não ser aquelas que você já abriu a manchete, né, que foi destaque aí, nossa escalada, mas foi um final de semana até considerado violento, sim, né, Paulo, com muitas mortes. Passei no pronto-socorro Platão Araújo, passei no pronto-socorro João Lúcio, e deu para saber também, Paulo, que a movimentação foi muito intensa, principalmente na noite de sábado para domingo. Peregrini, tivemos aí muitas festas que foram tiveram a intervenção da polícia e que acabou com a festança em vários bairros da cidade. De novo, lá na BR-174, né, Peregrini? Muita gente, mais de 100 presos e muita droga, muitas armas apreendidas também. E no Miriti, Peregrini, na M70, de novo, aglomeração, muita gente foi se banhar, beber cerveja e comer peixe assado. Foi uma verdadeira festa no final de semana. Pois é, né, Paulo? Isso nos deixa, né, entristecidos, por que não dizer assim. As pessoas estão aí, Paulo, a gente vê que nós estamos aí atravessando uma situação tão difícil, muita gente enlutada, muita gente ainda triste por perder parentes, amigos, e as pessoas aí, parece que não respeitam nem a vida deles próprios e também a vida deles que estão em casa, né, Paulo? Muita gente morrendo. A gente vai no pronto-socorro João Lúcio, no pronto-socorro Platão Araújo, no 28 de agosto, então a tristeza é total, e essas pessoas continuam indo para a festa clandestina, continuam se aglomerando, agindo sim como bandidos, levando esse vírus aí para a morte de outras pessoas. Peregrini, tivemos chuva já agora pela madrugada em Manaus, e a meteorologia está prevendo aí pelo menos 25 milímetros de precipitação pluviométrica. Como é que está o tempo aí onde você está? Nublado, Paulo, na Avenida Grande Circular, proximidades do pronto-socorro Platão Araújo. Por aqui, Paulo Guerra está com pista molhada, já choveu um pouquinho durante a madrugada e o tempo continua nublado por aqui. Tá até uma brisazinha gostosa por aqui, Paulo, para quem está saindo agora para o trabalho, quem está saindo agora para pegar o ônibus, como por exemplo aqui no Terminal 4, que fica bem aqui pertinho, vai pegar um clima bem legal agora, nesse momento. Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Conte tudo, não esconda nada. Vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para esse vascaíno fuxiqueiro aí do Mano. Vasco tá na segunda divisão. Falei, falo e nem vão me mandar embora. Gabesta, ouve essa daí. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada vítima de agressão física. Ele levou uma pisa e, por fim, levou um golpe de tábua, daquelas tábuas de assoalho na cabeça. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Olha, pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado até o presente momento. Um pedaço de tábua na cabeça que rachou a testa do homem. Ele continua internado pelo Guerra, mas já não corre risco de morte.
ainda do pronto socorro Lúcio. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulinho Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, por causa de uma discussão ontem à tarde, o homem acabou levando uma violenta estocada na barriga. Uma faca peixeira foi usada no crime. O homem foi levado ao pronto-socorro. Na hora que levou a facada, ele caiu. Quando levou a facada, ele caiu. Me lembrando o Vasco da Gama. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, acidente de trânsito, colisão entre carro e moto, deixou 2 pessoas feridas, os 2 que estavam em uma moto, um rapaz de 22 anos, conhecido como Jonas, o outro que estava na garupa era o Zaqueu, os 2 deram entrada no pronto-socorro João Lúcio, com muitas escoriações pelo corpo. Jonas quebrou a perna e continua internado no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo. 1, 2, 3, 4 homens deram entrada vítima de agressão física. Segundo as primeiras informações, o mais grave trata-se de um homem conhecido como Josimar. O Josimar entrou na teia. E as informações dão conta de que é por causa de um triângulo amoroso. Josimar foi brigar por causa de seu namorado. O Josimar faz parte desses casais modernos e alguém mexeu com o homem de Josimar. Josimar ficou revoltado e foi pra cima, foi armado e acabou furando, acabou batendo no seu oponente que estava paquerando seu homem. Atropelamento! Um homem foi atropelado por uma motocicleta na Avenida Itaúba. Isso aconteceu, Paulo Guerra, à noite de ontem, era por volta de 19 horas. A vítima teve muitas escoriações pelo corpo e uma batida forte na cabeça. Continua internado no pronto-socorro Platão Araújo. Vítima de capotamento. Uma mulher deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo quando um Gol vermelho em que ela estava acabou capotando. Ela está com muitos ferimentos pelo corpo e o estado dela é considerado grave. Ela continua internada no pronto-socorro Platão Araújo. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, uma briga entre vizinhos terminou em morte. Conforme Paulo Guerra já trouxe na manchete agora há pouco, ele dizia que na rua Bernadette, lá no bairro de Santa Selvina, houve uma briga entre vizinhos. Um vizinho plantou uma bananeira entre os blocos lá na área. Paulo, daí houve uma discussão, essa discussão foi se acalorando e o crime veio a acontecer. Marcelo foi espancado e brutalmente esfaqueado. O SAMU ainda foi chamado para o local, mas a vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã numa briga por causa de uma bananeira. O jovem empresário Paulo Roberto Moraes Teixeira Júnior, de 29 anos, foi barbaramente assassinado nesse domingo, após ser atingido com um balaço na cabeça. Quem efetuou o disparo foi a própria companheira, foi a própria esposa da vítima. Isso aconteceu lá no bairro Monte das Oliveiras. A mulher, identificada como Cristina, está foragida, mas há informações de que ela pode se apresentar nessa segunda-feira. Essa assassina matou com um balaço na cabeça o próprio companheiro. E segundo testemunhas,
ela já havia no relacionamento anterior esfaqueado o próprio companheiro em uma outra ocasião. Testemunhas afirmam que o casal entrou em uma discussão e durante a briga a mulher disparou um tiro contra o homem. Ela era uma pessoa muito ciumenta e violenta. Lá na área todo mundo gostava do rapaz e todo mundo era meio desconfiado com ela, porque ela era ciumenta e muito violenta também, né? E ela já tinha esfaqueado um namorado e agora terminou por matar o próprio marido. O empresário Paulo Roberto Moraes Teixeira Júnior tinha apenas 29 anos de idade e as informações dão conta de que estava sendo perseguido por essa mulher. Já tinha dado para ela 25 mil reais para deixar ele em paz. Mas ela não gostou não, pegou os 25 sim, mas continuou perseguindo a vítima. Justiceiro mata assaltante no bairro Jorge Teixeira. E tudo aconteceu assim. O crime aconteceu quando o elemento perigoso, o marginal, o assaltante estava se preparando para cometer mais um assalto, usando uma faca peixeira. O bandido estava achando que ia continuar fazendo graça, que ia continuar fazendo assalto, só que na hora que ele estava com a faca na mão para cometer mais um assalto, apareceu o justiceiro e mandou-lhe bala no assaltante, mandou-lhe bala no bandido. As balas pegaram no peito da vítima. Ele estava agonizando por alguns momentos, olhava para um lado, olhava para o outro, agonizou por alguns momentos e não resistiu aos ferimentos e morreu. Outro que foi desta para pior. Um bandido recebeu a polícia a bala. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Cidade de Deus. A polícia recebeu denúncia que tinha bandidos agindo no local. Foi até o local e quando chegou até o local onde havia sido feita a denúncia, a polícia foi recebida a tiros, foi recebida a bala. Os policiais resolveram revidar a injusta agressão e mandou bala no bandido. E o bandidão não resistiu aos ferimentos e morreu. Rapaz, Hamilton PC, o passarinho da morte. Cantou com vontade, cantou com gosto para esse bandido que foi tentar matar os policiais e foi ele quem partiu desta para pior. Flávio, de 21 anos, foi barbaramente assassinado na tarde de ontem. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, na rua 24 de agosto, lá no Morro da Liberdade. Foi lá no Morro que ele recebeu os balaços. Foram 1, 2, 3, 4, 11, 14 balaços espalhados pelo corpo. E ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Partiu desta para pior, na base da bala, na base do bombom da morte. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 34 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Agora contigo, Paulo Guerra. Peregrino, eu complemento aqui dizendo que um homem identificado como Ocimar Lázaro da Silva, de 35 anos, foi morto a tiros dentro de um açougue
por volta das 6 horas de ontem durante um assalto. Isso aconteceu na rua Gomes de Castro, no centro do município de Parintins. Segundo testemunhas, 2 homens entraram no açougue que Ocimar trabalhava para realizar um assalto. Ocimar se recusou a entregar o dinheiro e os suspeitos efetuaram vários disparos contra ele. 6 horas e 30 minutos em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas 32 minutos em Manaus. Esportes. O Palmeiras venceu em casa o Grêmio por 2-0, conquistou a Copa do Brasil pela 4ª vez em sua história. Wesley e Gabriel Menino fizeram os gols da final e garantiram a tríplice coroa do Verdão na temporada de 2020. Campeão paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil. O título do Palmeiras na Copa do Brasil determinou o último clube brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores 2021 e também o segundo representante do país no mata-mata preliminar do torneio. Quinto colocado no Brasileirão, o Fluminense jogará a fase de grupos do torneio continental. Já o Grêmio enfrentará o Ayacucho do Peru na segunda fase classificatória. O jogo de ida será já nesta quarta-feira em casa e a volta está marcada para o dia 16 de março. Os jogos de ontem. No Campeonato Carioca, Fluminense 0, Portuguesa 3. Boa Vista 2, Bangu 0. Nova Iguaçu 0, Madureira também 0. Botafogo, finalmente. Botafogo 3, Resende 0. No Campeonato Paulista, Ituano 1, Mirassol também 1. Corinthians 2, Ponte Preta 1. Guarani 1, Bragantino também 1. Campeonato Mineiro. Atlético 4, Uberaba 0. Campeonato Amazonense. Nacional 3, São Raimundo 2. Penarol 3, Iranduba 0. 6 horas e 34 minutos em Manaus. A seguir, Brasil ultrapassa 265 mil mortes. Média móvel sobe 42% nos últimos 14 dias. Governadores querem pacto nacional para frear a pandemia. Nova cédula de 1 milhão de bolívares venezuelanos vale menos que $1. Explosões deixam ao menos 15 mortos e 500 feridos na Guiné Equatorial. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6 horas 36 minutos em Manaus. Últimas notícias. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abrirá nesta segunda-feira inscrições para cursos de qualificação profissional aqui em Manaus. Ao todo serão 6.120 vagas distribuídas entre 42 cursos diversos. O processo de inscrição será exclusivamente online, das 8 às 17 horas ou antes desse horário, caso todas as vagas oferecidas tenham sido preenchidas. E o site é este: cursos.cetam.am.gov.br. Repita, Eduardo. cursos.cetam.am.gov.br, onde você pode conferir antecipadamente a lista completa dos cursos, quantidade de vagas e pré-requisitos exigidos. Amazonas tem 5 projetos finalistas na 19ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece entre 15 e 26 deste mês. O evento teve cerca de 1.250 projetos inscritos e submetidos por mais de 4.000 estudantes. Nem a pandemia da Covid-19 foi capaz de desestimular o interesse dos jovens cientistas. Os 345 projetos finalistas serão julgados e premiados pela criatividade e rigor científico. Com o valor do barril de petróleo marcando a maior cotação dos últimos 2 anos, na sexta-feira, a expectativa para essa semana é do anúncio de mais um reajuste nos preços dos combustíveis no Brasil, levando-se em conta que a política adotada pela Petrobras está atrelada ao mercado internacional do óleo e à variação do dólar. Para a vice-presidente do Conselho Federal de Economia, Denise Cassama, a probabilidade é que estes aumentos sejam constantes. O Brasil, embora seja um grande produtor de petróleo, optou por importar grande parte dos derivados.
A falta de investimentos em infraestrutura ao longo dos anos da Petrobras reduziu a eficiência de suas refinarias, fazendo com que optasse pela importação dos derivados. Com as constantes altas do dólar, dificilmente este preço se manterá estável, prevê a economista. O governo federal reduziu em 35 centavos por litro para zero o PIS/COFINS sobre o óleo diesel. A redução vale por 2 meses, ou seja, março e abril. No caso do gás de cozinha para uso residencial, a redução é permanente. Antes, o imposto cobrado por botijão de 13 quilos era de R$12,18. A medida vai custar 3,6 bilhões de reais aos cofres públicos em 2021. O Brasil registrou 1.054 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou ao total de 265.500 óbitos. São 46 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. 10 dias acima de 1.100 e pelo 8º dia a marca aparece acima de 1.200. Foram 9 recortes seguidos de 27 de fevereiro até aqui. Com esse quadro assustador, governadores de 21 estados e do Distrito Federal manifestaram posição favorável neste domingo à criação de um pacto nacional com medidas restritivas e preventivas que ajudem a atenuar o pico da pandemia. Os governadores de 21 estados e do Distrito Federal manifestaram posição favorável à criação de um pacto nacional com medidas restritivas. E nesta segunda-feira, eles devem se reunir no Rio de Janeiro com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e representantes da Fiocruz para discutir as estratégias de enfrentamento ao vírus e a necessidade de maior agilidade na vacinação. O país aplicou doses em apenas 3,88% da população até o momento. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, rejeitou o prosseguimento de uma ação do ex-ministro Sérgio Moro contra o acesso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. A operação prendeu hackers que invadiram celulares de autoridades, entre as quais Moro e integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT de São Paulo, disse em entrevista para o jornal espanhol El País ter a convicção de que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, perderá para um candidato progressista nas eleições de 2022. No Brasil, a expressão progressista está mais associada ao campo da esquerda. E segundo Lula, o PT se coloca como um partido capaz de vencer, apesar da alta rejeição a ele nos últimos anos. Paraguai tem 3º dia de protestos. Manifestantes pedem renúncia de presidente devido a erros na gestão da pandemia. E no sábado, o presidente do país, Mário Abdo Benítez, trocou ministros da Educação, do Ministério da Mulher e o chefe de gabinete. Na sexta, ministro da Saúde renunciou. Nova cédula de 1 milhão de bolívares venezuelanos vale menos que $1. 1 quilo de tomate, 8 pãezinhos, um refrigerante de 250 ml ou uma barra de sabão de baixa qualidade podem custar cerca de 1 milhão de bolívares. 9 meses depois da morte do afro-americano George Floyd, que provocou enormes manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, começa nesta segunda-feira o julgamento contra o policial branco acusado pelo assassinato. A seleção do júri terá início nesta segunda-feira em Minneapolis, no caso contra Derek Chauvin, um ex-oficial do Departamento de Polícia de Minnesota, que foi filmado pressionando o pescoço de Floyd durante quase 9 minutos, enquanto o detido que estava algemado lutava para respirar. Milhares de pessoas protestaram no domingo nesta cidade no norte do país, atrás de um caixão coberto de rosas brancas para exigir justiça. 6h43 em Manaus. O epidemiologista Antônio Lima Silva Neto afirma não ter dúvida de que o Brasil fez e faz a pior gestão à pandemia do mundo e criou uma tempestade perfeita para o avanço da Covid-19, abrindo margem para o surgimento de variantes em meio a um baixo índice de imunização. Pós-doutor na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e professor e pesquisador da Unifor, Universidade de Fortaleza,
Ele atua na vigilância epidemiológica da Secretaria de Fortaleza. Em entrevista, Silva Neto aponta que os nossos erros começaram ainda no negacionismo inicial da gravidade da doença e atingem agora a vacinação. Explosões deixaram menos 15 mortos e 500 feridos na Guiné Equatorial. Segundo o dirigente do país centro-africano, o incidente foi causado por uso negligente de dinamite. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a pandemia de Covid-19 apagou décadas de avanços para a igualdade de gênero. Em mensagem sobre o Dia Internacional da Mulher, marcado neste 8 de março, o chefe da ONU destaca a perda de empregos, a explosão de cuidados não remunerados, a escolaridade interrompida e uma crise crescente de violência doméstica e exploração. Esse ano o tema do Dia Internacional é Mulheres na Liderança, alcançando um futuro com igualdade no mundo de Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 70% dos trabalhadores do setor de saúde são mulheres. Antônio Guterres afirmou que as vidas das mulheres foram destruídas e seus direitos eludidos. Segundo ele, as consequências vão durar muito mais do que a pandemia. 6h44 em Manaus. A Câmara dos Deputados marcou para esta semana a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 186/2019 e a PEC emergencial. O presidente da Casa, Arthur Lira, anunciou que pautará a PEC para apreciação diretamente no plenário, sem passar por comissões. A expectativa é aprovar a admissibilidade do texto nesta terça-feira e no dia seguinte a votação em plenário em 2 turnos. A comissão temporária criada para acompanhar as questões de saúde pública relacionadas ao coronavírus reúne-se remotamente nesta segunda-feira, às 9h da manhã, para a apresentação do plano de trabalho pelo relator do colegiado, senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. A comissão foi criada dia 23 de fevereiro a partir da aprovação de requerimento apresentado pelo senador do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB. 6h45. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, reiterou neste domingo sua negativa de renunciar, apesar dos pedidos para que o faça de parte de influentes colegas democratas por causa de um escândalo de assédio sexual. Olivier Dassault, um dos herdeiros do grupo de aviação Dassault, produtor das aeronaves Falcon, Mirage e Rafale, morreu neste domingo em acidente no seu helicóptero perto de Leonville, na França. Segundo fontes próximas à investigação, o piloto da aeronave também morreu no acidente que aconteceu em Touquet, perto de Leonville, na costa da Normandia. Não havia mais passageiros a bordo. O Papa Francisco celebrou na manhã deste domingo na cidade de Mossul uma cerimônia de orações pelas vítimas da guerra no Iraque. Na saudação, o pontífice reafirmou que, apesar de tudo, a fraternidade é mais forte que o fratricídio, a esperança mais forte que a morte e a paz mais forte que a guerra. Ele está de volta a Roma, deixou o Iraque na manhã desta segunda-feira. A nova rodada do auxílio emergencial a vulneráveis deve contemplar apenas brasileiros que já estavam recebendo o benefício em dezembro de 2020, sem possibilidade de novo cadastro para alcançar quem também perdeu a fonte de renda no período mais recente. A estratégia do governo já desperta críticas de organizações da sociedade civil que consideram urgente a abertura de um novo prazo para pedidos de auxílio. As entidades também dispararam o movimento para ampliar o limite de 44 bilhões aprovado pelo Senado para o pagamento do benefício. Em pesquisa de opinião que mede o potencial de voto de 10 possíveis candidatos nas eleições presidenciais de 2022, apenas o ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva demonstra ter mais capital político que o atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro. No levantamento feito pela IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, novo Instituto de Pesquisas da Estatística Márcia Cavalari, Ibope, 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar em Lula se ele se candidatasse novamente à presidência. E 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum. Bolsonaro aparece com 12 pontos percentuais a menos no potencial de voto, 38%, e 12 a mais na rejeição, 56%. Não se trata de levantamento que avalia um possível confronto entre Lula, Bolsonaro ou outros concorrentes. Enquanto uma pesquisa de intenção de voto mostra como está a corrida eleitoral,
E a de potencial busca medir piso e o teto da aceitação de cada um dos possíveis candidatos. Há outro fator determinante no caso do petista. Lula está impedido pela lei da ficha limpa de concorrer em 2022, pois tem condenações penais proferidas em órgão colegiado. Seus advogados têm buscado anular as sentenças que envolvem imóveis em Guarujá e Atibaia, mas em entrevistas recentes ele negou a intenção de se candidatar. Destaque de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Brasil bate recorde de média móvel de mortes por Covid pelo 9º dia consecutivo. A Folha de São Paulo estampa. Governadores articulam anunciar medidas restritivas em conjunto contra avanço da Covid. O Estado de São Paulo. STF decide a favor dos estados nas disputas entre Bolsonaro e governadores. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Desgovernado devido à pandemia, Brasil mergulha na pobreza. Valor econômico. White Martins pediu o transporte de oxigênio à assessora de Pazuello e não foi atendida. Estado de Minas. Após vacinação, mortes entre idosos acima de 90 anos caem 70% em São Paulo. Jornal do Comércio no Recife. Taxa de ocupação das UTIs com doentes da Covid-19 chega a 95% em Pernambuco, a maior de 2021. Fortaleza Diário do Nordeste. Demanda por oxigênio em cilindros cresce até 2.000% no Ceará e empresas temem desabastecimento. Porto Alegre, 0 hora. Comitiva brasileira é obrigada a usar máscara e seguir medidas contra a Covid em Israel. Ministro leva um ralho, é repreendido. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.